Pode sentar, queridos. Glória a Deus. Glória a Deus. Eu estava pensando num versículo muito interessante, lá do Antigo Testamento, quando Moisés foi tirar o povo do Egito e o faraó, né, ele diz, vai, mas deixa as mulheres, deixa as crianças, deixa os animais. E chegou uma hora que Moisés falou, nenhuma unha ficará. E eu estava lembrando, e eles cantaram essa música, que eu te entrego tudo. É uma bênção mesmo, amém, queridos? Glória a Deus. Então, o nosso ensino de hoje é o batismo nas águas, amém? Eu queria saber aqui, quem ainda não se batizou, só para eu saber. Amém? 3 pessoas, amém? Pode baixar sua mão. A gente vai aprender algo muito importante aqui da parte do Senhor, amém? Existem 3 tipos de batismo, que é o batismo no corpo de Cristo, o batismo nas águas e o batismo no Espírito Santo, amém? Eu vou falar só um pouquinho dos 2, o batismo no Espírito Santo, não vou falar porque não é o assunto de hoje, amém? Com certeza vai ter outro culto aí poderoso falando desse assunto, que é muito importante. Amém, queridos? Eu queria que você abrisse lá em Mateus 28, 19. Eu estou lendo aqui, a minha versão é a King James, tá? Diz assim, ó, portanto, ide e fazei com que todos os povos da terra se tornem discípulos, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém, querido? Então, aqui a gente vê que é uma ordenança, amém? O batismo é uma ordenança de Jesus. Não é uma coisa que você pode escolher. Ah, eu escolho me batizar ou não. Não, você não tem escolha, amém? É uma ordenança, é uma ordem que Ele deixou para nós. Então, o significado de batismo é mergulho. Amém? Toda vez que você lembrar, ouvir essa palavra batismo, é um mergulho, né? Em algo ou em alguém. Então, eu vou falar um pouquinho no batismo em Cristo, não é? Porque sem o batismo em Cristo, no corpo de Cristo, não existem os outros 2 batismos, amém? A base principal para nós é o batismo no corpo de Cristo. Sabe quando você veio aqui à frente, você levantou a sua mão, você confessou Jesus, não foi assim que você fez uma oração? Então, esse foi um batismo também, um batismo no corpo de Cristo. Você saiu do império das trevas, onde o seu pai era Satanás, era o diabo, e passou para o reino. Como assim? Simples assim. Quando você confessou Jesus, você entrou no corpo de Cristo. Amém? Lá em Romanos 6... Acho que está muito perto da minha boca, né? Romanos 6, 3 e 4. Ou ignoreis que todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos igualmente batizados na sua morte? Portanto, fomos sepultados com Ele na morte por meio do batismo, com o próprio que, assim como Cristo foi ressuscitado dos mortos mediante a glória do Pai, também nós vivamos uma nova vida. Amém, queridos? Então, toda vez que nós batizamos, quer dizer, a gente batiza uma vez nas águas, amém? Nós estamos nos identificando com Cristo. Assim como Ele morreu e ressuscitou, nós mergulhamos na água, nós morremos para o mundo e nós ressuscitamos em Cristo. Lá em Gálatas 3,
li errado aqui, peraí. Gálatas 3, 26 e 27. Diz assim, ó, portanto, todos vós, filhos de Deus, por meio da fé, que tendes em Cristo Jesus, pois todos quanto em Cristo fostes batizados em Cristo, vos revestistes. Então, o batismo não é um banho, amém, queridos? Você não vai entrar numa piscina, vou me batizar, é só um banho. Não, não é um banho. É algo muito importante que você está fazendo. Primeiro que você vai publicamente falar da sua nova natureza que você recebeu Jesus, amém? Você está no corpo de Cristo e você mostra para os demais a sua decisão interna. Como? Mergulhando nas águas, amém? Então, eu quero ler João 3, versículo 1, que eu amo esse texto, eu acho ele muito lindo, muito maravilhoso. João 3, 1. Que é a história de um fariseu chamado Nicodemos. Eu achei tão interessante essa palavra fariseu, porque a gente às vezes ouve muito falar desse nome, mas a gente não procura saber o significado. Eu tenho mania de pegar um dicionário para mim, quando eu estou lendo, eu olho o dicionário, para eu saber a palavra, o que eu estou lendo, né? Então, esse fariseu, o significado de fariseu, era um judeu que ele era muito religioso, ele tinha muitas tradições, sabe? E ele era um chefe dos fariseus, o nome dele era Nicodemos. E ele era membro do Supremo Tribunal dos Judeus. E ele, olha que coisa interessante, de noite ele foi procurar Jesus. Ele não foi de dia, ele foi à noite, ele foi escondido. Porque aquele homem, apesar daquela capa que ele vestia, sabe, de religiosidade, de tantas tradições que eles ignoravam até a fala dos profetas. Então, ele era tão religioso e ele foi à noite atrás de Jesus. Aí ele disse assim, Rabi, sabemos que és mestre, vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que estais realizando se Deus não estiver com ele. Olha a resposta de Jesus. Jesus respondeu declarando, em verdade, te asseguro, que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Parece uma resposta que não tem nada a ver com a pergunta dele, não é? Ele foi conversar com Jesus, ele estava curioso, eu tenho certeza absoluta que ele tinha sede da palavra, porque o que ele estava vivendo não estava trazendo uma verdade para a vida dele, porque ele estava envolvido em dogmas, em coisas que não iam trazer a salvação para ele. Então, Jesus acertou na mosca. Ele disse, ninguém pode nascer, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Então, isso acaba com um monte de coisinhas que a gente ouve por aí, não é? Não, mas você tem que fazer caridade, você tem que ser uma boa pessoa, você tem que fazer tudo certinho, porque senão você não vai entrar no reino. E Jesus, ele quebra todos esses paradigmas, essa religiosidade desse homem, quando ele diz, é necessário nascer de novo. E ele ficou confuso, ele não entendeu nada, não é? E o que ele disse? Questionou. Como pode um homem nascer de novo, sendo velho? Imagina, será que esse homem ainda tinha mãe? Como é que a mãe dele ia ressuscitar e ele ia entrar na barriga da mãe? A cabeça dele pirou, né? Ele não conseguiu entender. Pode, todavia, entrar pela segunda vez no ventre de sua mãe e nascer novamente? Arrazoou Jesus. Em verdade, te asseguro, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Amém, queridos? Então, a primeira coisa que você deve fazer para ser batizado nas águas é nascer de novo. Amém? Então, você não pode mergulhar nas águas sem nascer de novo. Isso é algo, assim, muito básico. Sabe, irmãos? E essa matéria, esse assunto que a gente está falando hoje, ele está lá no discipulado dos novos membros, né? E se você ainda não fez esse assunto, você pode dar seu nome a Raíssa, amém? Não é? Para você já começar a partir desse assunto. Isso aqui é um assunto básico. Todo crente ele tem obrigação de saber disso aqui.
Amém, queridos? Isso aqui, você não pode viver uma vida em Cristo sem saber esse fundamento aqui, essa verdade aqui. Quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Não é se você fizer muita caridade, não é se você, né, não se prostituir, né, não pecar, que às vezes as pessoas põem uma carga, amado, tudo isso é errado, amém? Não estou falando que a pessoa tem uma vida toda bagunçada e está tudo certo, não, está errado. Mas às vezes as pessoas colocam uma carga na palavra que ela não tem, não é? Não tem. O evangelho, ele é simples e fácil de seguir. Amém? A religiosidade, ela traz peso, ela traz situações onde você vai ler a Bíblia, cadê? Não, onde está na Bíblia isso? Aonde está que eu não consegui achar? Né? Por quê? O que acontece? As pessoas têm preguiça de ler a palavra. Elas têm preguiça de ler a palavra. O básico elas não sabem. Não é? Às vezes, pessoas que estão há muito tempo no Evangelho. Elas têm essa dificuldade. Por isso que é muito importante, queridos, vocês fazerem o discipulado de novos membros. Porque tem muito assunto. Aliás, todos os assuntos são importantíssimos para a sua caminhada cristã. Sabe? Às vezes eu vejo pessoas, tem 1 ano que elas não terminaram ainda o discipulado de novos membros. Quanto tempo dura, Andréa? 8 semanas, 2 meses. E a pessoa fica 1 ano, né? E não conclui. E perde um assunto, né? A gente fez até, na pandemia, gravamos um áudio para facilitar, mas mesmo assim ainda tem pessoas que, né, por algum motivo que é desconhecido, não conclui. Querido, não faça isso, conclua, para você aprender. Isso é para a sua vida, né? Sabe? Está tudo escrito aqui na Bíblia, não é para alguém, outro, daqui a não sei quantos anos, ler, não, é para hoje, é para agora. Amém? Então, Nicodemos, ele recebeu aqui a verdade, Jesus falou a verdade para ele. Eu penso assim, Jesus amou aquele homem. Ele não olhou o status dele. Sabe? Porque às vezes a gente olha, né? Não, fulano, ele tem não sei quantas faculdades, eu não vou falar de Jesus para ele, não. Eu não vou falar a verdade, porque sabe como é que é, né? Eu não sei nem o português correto, e essa pessoa é um doutor, tem não sei quantas faculdades, coitadinho de mim. Não, amado, não faça isso, não. Amém? Se você tiver que falar a verdade, fale. Amém. Fale a verdade. Não minta, não omita Jesus para as pessoas. Amém? Amém? Então, é necessário nascer de novo para que você entre no reino. Ele continua aqui dizendo, né, o que é nascido da carne é carne, mas o que é nascido no Espírito é Espírito. Lá em 2 Coríntios 5,17... diz assim, portanto, se alguém está em Cristo, ela é nova criação. As coisas antigas já passaram, eis que tudo se fez novo. Então, outra coisa importante que a gente precisa saber, básico, uma coisa básica, todo mundo precisa saber disso aqui. Nós somos um espírito, nós temos uma alma e nós habitamos no corpo. A gente precisa saber disso aqui, amado. Porque senão você vai se enrolar, você vai ler a Bíblia, você não vai entender. Porque a Bíblia fala especificamente de cada coisa. Nós somos o Espírito, a nossa natureza é espiritual. Amém? A nossa alma é o nosso sentimento. É a nossa inteligência, não é? Todos nós somos inteligentes. A gente estuda, a gente faz um monte de coisa, nós temos inteligência, nós temos capacidade de aprender a palavra. Mas nós somos seres espirituais. A gente não pode esquecer disso. Então, essa nova criação, quando o nosso espírito ele é recriado, nós nascemos de novo espiritualmente. Lembra lá no Éden, quando Adão e Eva pecaram? Eles contraíram ali a morte espiritual. Eles continuaram vivos, tiveram filhos, né? Fizeram lá a sua família, constituíram, mas eles estavam mortos espiritualmente. Então, quando Jesus veio e ele morreu naquela cruz, ele tirou essa morte. Essa morte, ela foi tirada da nossa vida. Naquela cruz, ele tomou a nossa morte. Ele ficou ali crucificado porque ele tomou o nosso lugar. Isso é uma coisa muito séria. A gente precisa saber disso. Porque senão você vai
cair por aí, você vai tropeçar. Amém? Alguém vai falar uma mentirinha e você vai achar que é verdade. Por isso que você precisa ler sua Bíblia. Eu vou reforçar. Pastor Marcelo, eu prestei bem atenção no culto, quinta-feira passada, o pastor Marcelo falou. Domingo também. E hoje eu estou dando mais uma reforçada. Leia a sua Bíblia. Amém? Não é uma coisa que precisava falar sempre, mas é necessário. Porque quando você lê a Bíblia, você sabe que ela é a verdade. Eu fui trabalhar num supermercado, eu acho que eu tinha 19 anos, uma coisa assim. E antes de você assumir o caixa, né, do supermercado, eles pegavam, faziam uma reunião e colocavam todas as cédulas de dinheiro. E eles falavam, né, como que era a cédula verdadeira. A cédula verdadeira tem essa marca aqui, tem a marca d'água, você levanta, vê não sei o quê. E eles davam todo, né, o treinamento para a gente não receber uma nota falsa. Então, hoje, na nossa vida, a gente precisa estudar a nossa Bíblia, sabe? Para que a gente não venha a cair no engano. A gente não venha a aceitar doutrinas humanas, cargas pesadas que o ser humano não consegue carregar, porque a gente conhece a verdade. Não é? Uns tempos atrás, eu até cheguei a comentar com a Kátia, faz muito tempo isso, deve ter mais de 10 anos. Eu sigo uma pessoa famosa no Facebook. Eu gosto muito dessa, vou falar o nome, é da Joyce Maia, né? Eu amo a vida dessa mulher e eu sigo ela nas redes sociais. E um dia publicaram, que não é ela, que, lógico, ela não tem condições de ficar o tempo todo publicando as coisas, né? Mas tem alguém no Brasil que faz isso por ela. E colocaram um vídeo de um profeta falando um monte de coisa lá que eu não ouvi. Graças a Deus, eu sou uma pessoa muito seletiva, eu não ouvi o que esse profeta falou. Mas eu comecei a olhar os comentários, né? E tinha um monte de comentário que era verdade, e o outro dizia que não era, e que não sei o quê. Tinha mais de 1000 comentários. Aí teve um que eu falei, essa pessoa aqui leu a Bíblia. E ela disse assim, olha, no fim dos tempos haveria falsos profetas se levantando. Pronto, o comentário acabou. Os 1000 e pouco comentários, todo mundo foi embora. Sabe, queridos? Então, a gente precisa prestar atenção na palavra. A palavra é a verdade. Se a gente não souber a verdade, a gente vai acreditar na mentira. Se você não olhar a sua cédula de R$50, né, eu agora não lembro mais. Você pode receber uma cédula errada. Não é? Alguém pode passar uma cédula falsa. E a mesma coisa na nossa vida espiritual. Alguém pode passar uma informação errada. Nós temos aqui uma igreja, graças a Deus, bem estruturada, pessoas sérias assumindo essa igreja. E, às vezes, né, você pode estar em casa, carente. Deixa eu ligar aqui a televisão. Deixa eu ver aqui a internet. Aí ouve um negócio que não tem nada a ver. E aquilo vai minando a sua fé, vai minando a sua vida. Daqui a pouco você está desanimado, você não sabe por quê. Amém? Por quê? Você ouviu uma mensagem, não estou falando que é de outra igreja, quer dizer que só o verbo da vida é o certo. Não, amado, tem muita igreja boa por aí, amém? A melhor é essa, que a gente está aqui. Amém? A melhor é que eu sou inteligente, eu escolhi uma igreja boa para eu congregar. Então, amados, a gente precisa prestar atenção, né? Olha, eu estou mudando aqui a mensagem, eu tenho que voltar para cá. Então, a gente precisa prestar atenção na verdade. Consulta sempre a sua Bíblia. Espera aí, o que essa pessoa falou? Será que é verdade mesmo? Deixa eu conferir aqui. Aí você vai saber se é verdade ou não. E se você não souber, se você não entender, você tem o Espírito Santo habitando dentro de você que pode te ensinar. Amém? Glória a Deus. Então, você tem o Espírito Santo, amado. Você não está jogado às traças aí, né? Você não está abandonado. Cuidado com pessoas que não têm compromisso com você, amém? Tem um povo na internet que não tem compromisso nenhum com você, amado. Não está cuidando de você, não perguntou nem como é que você estava. Esquece essas coisas de muita facilidade. O Evangelho, amados, é a vida. Amém? Mas tem umas coisas assim, ou a pessoa bota muito peso, ou a pessoa quer agir com você sem compromisso. Sabe, uma coisa sem compromisso?
É aquela mensagem assim, olha, você não precisa orar, não precisa jejuar, eu vou fazer isso por você. Cuidado com isso aí, querido. Cuidado com isso. Essa pessoa não tem compromisso com você, ela não quer que você cresça. Sabe? Que história é essa? Eu não vou orar por mim mesmo? Eu vou orar. A primeira pessoa interessada na minha vida sou eu mesmo, amém? Eu não vou colocar essa responsabilidade para outra pessoa. Eu vou jejuar por você. Não venha para cá que eu vou resolver seu problema, mas está criando pessoas dependentes. Você tem que ser dependente do Senhor. Você tem que estar num lugar que diga assim, olha para Jesus. Ele pode resolver a sua vida. Não sou eu não, amado. Eu tenho minhas questões. Amém? Eu estou aqui para te ajudar também, mas não coloque essa responsabilidade na minha vida, amém? Você é responsável pela sua vida, amém? A gente está se ajudando, todos nós aqui, um ajudando o outro, mas a parte que é sua, você vai fazer, amém? Glória a Deus. Então, nascer de novo é a entrada na vida cristã e no reino de Deus. Toda vez que você vê alguém aqui na frente, recebendo Jesus, ela entrou no reino de Deus. Ela não entrou na igreja, vamos dizer assim, denominação. Ela não entrou no Ministério Verbo da Vida, ela entrou no reino. Amém, queridos? Se ela não quiser congregar aqui, não tem problema, amada. Ela é livre para ela escolher a igreja que ela quer congregar. Amém? Seria bom que fosse aqui, né? Maravilhoso. Maravilhoso a gente acompanhar o crescimento das pessoas. Mas se ela quiser ir para outra igreja, amém. Ela está no reino. Nós somos um corpo de Cristo. Nós não temos aqui, amado, competição com igreja nenhuma. Amém? Nós não somos o bambambam, a rainha da cocada preta, não. Sabe, existem muitas igrejas boas e existem ruins também. Amém? Eu tenho que falar a verdade. Tem igreja ruim, que atrasa a sua vida. E isso é muito importante, você ter esse discernimento. Estar numa igreja que tem uma responsabilidade de levar você a crescer em Cristo. Amém? Então, no dia que nós entregamos a nossa vida a Jesus, nesse dia nascemos de novo. E passamos a ser parte integrante do corpo de Cristo. Então, todos nós que recebemos Jesus, nós fazemos parte do corpo de Cristo. Em Romanos 10, esse texto é muito maravilhoso, eu quero que você leia. Romanos 10, 8. Mas o que ela diz? A palavra está bem próxima de ti, na tua boca e no teu coração. Ou seja, a palavra da fé que estamos pregando. Amém? Então, nós estamos pregando a palavra da fé, e ela está na sua boca e no seu coração. Se com a tua boca confessares que Jesus é o Senhor, e credes em teu coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Amém? O que é que eu preciso fazer para eu ser salvo? Crer com o coração, confessar com a boca. Amém? Porque com o coração se crê para a justiça e com a boca se faz confissão para a salvação. Efésios 2. Efésios 2, 8. Portanto, pela graça sois salvos, e por meio da fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus. Amém? Então, nós somos salvos pela fé. Então, o batismo é uma ordenança do Senhor Jesus. Ele ordenou. Amém? Todos que recebem Jesus devem passar pelo batismo. Aí, tem uns abençoados que pega a Bíblia, distorce um pouquinho, né? Aí diz assim, mas o ladrão lá na cruz, Jesus disse que estaria com ele no paraíso. Ele não foi batizado. Querido, você não é o ladrão e você não está na cruz, amém? Então, esquece esse negócio aí. Outra coisa importante que a gente precisa saber e precisa ensinar. O batismo nas águas não salva a pessoa, mas a fé em Jesus é o que salva o homem. Amém? Se eu creio em Jesus, eu vou fazer o que Ele mandou. E o que Ele mandou? Eu me batizar. Amém? Então, é muito simples, não é difícil. Amém, queridos?
Outra coisa interessante, o batismo é um testemunho público da nossa crença. Nos torna pública a nossa decisão. Não adianta se batizar se não crer. Mas todo aquele que crê deve ser batizado. Amém, queridos? Você vai sair daqui hoje convicto de que é importante se batizar. Amém? Eu quero ler um texto maravilhoso também, que eu amo esse texto, que está lá em Atos 8, do 26 em diante. Nem sei que hora que eu vou parar de ler esse texto aqui, que ele é lindo. Diz assim, ó: Então um anjo do Senhor falou a Filipe e lhe ordenou: apronta-te e vai em direção ao sul, pelo caminho deserto que desce de Jerusalém a Gaza. Ao que ele se levantou e partiu. No caminho encontrou um eunuco, etíope, alto oficial, administrador de todos os tesouros de Cândace, rainha dos etíopes. Esse homem viera de Jerusalém para adorar a Deus, e retornando para casa, sentado na sua carruagem, ia lendo o livro do profeta Isaías. E aconteceu que o Espírito disse a Filipe: aproxime-te e acompanha essa carruagem. Então Filipe correu para a carruagem, ouviu o homem lendo o profeta Isaías e lhe perguntou: compreendes o que está lendo? Olha que coisa interessante. O Espírito Santo enviou Filipe para ir acompanhar essa carruagem. E o eunuco, que era um homem castrado, amém? Se você pode olhar o significado dessa palavra, é isso, é um homem que era castrado. E ele tomava conta da rainha. Ele era um servo ali da rainha. E ele estava lendo o livro e não conseguia compreender. Irmãos, quantas pessoas pegam as escrituras e não conseguem entender? Sabe? Às vezes a pessoa demora anos. Eu vou confessar aqui, eu demorei um tempo para entender o livro do profeta Isaías. Por isso que eu gosto desse texto, que parece com a minha vida, sabe? Eu demorei um tempo, falei, gente, o que está escrito aqui? E de repente, luz chegou, e eu consegui compreender tudo que ele estava falando. Então, o que aconteceu? Filipe replicou, né? Aliás, Filipe perguntou: você compreende o que você está lendo? Aí ele respondeu: como poderei compreender a não ser que alguém me explique? E pediu a Filipe que subisse e sentasse ao seu lado. O eunuco estava lendo esta passagem da Escritura. Ele foi levado como ovelha para o matadouro, e como cordeiro mudo diante do seu tosquiador, assim ele não abriu a sua boca. Em sua humilhação, a justiça lhe foi negada. Quem poderá contar a respeito dos descendentes dele, uma vez que sua vida da terra foi tirada? Ele está falando de quem aqui, querido? De Jesus. Hoje a gente olha assim, meu Deus, uma coisa tão fácil dessa, mas o eunuco estava com dificuldade, ele não sabia o que significava aquilo. Então, Filipe foi explicar para o eunuco quem era Jesus. Amém? Aí ele diz assim: por favor, peço-te que me esclareça sobre quem o profeta está falando. De si mesmo ou fala de algum outro? E Filipe, tomando a palavra e iniciando por aquela mesma passagem das Escrituras, pregou-lhe o Evangelho, Jesus. Prosseguindo pela estrada, olha que coisa interessante. Eles estavam ali conversando, Filipe explicando para ele quem era Jesus. Ele compreendeu o texto que está lá no livro de Isaías, e ele entendeu que Jesus veio para ele. Amém? Não importava se ele era castrado, se ele era um sujo da rainha. Hoje, querido, não importa quem nós somos. Jesus, ele se apresenta para nós. Não importa a situação que nós estamos enfrentando. Talvez pessoas se sintam indignas de receber Jesus. Mas eu sou uma pessoa tão pecadora, como é que Jesus vai me livrar disso? Ele vai, querido. Ele veio justamente para os pecadores, para pessoas que não tinham condições nenhuma de ser salvo. Porque se tivesse condição, amados, Deus seria injusto. Não é? Alguns teriam condições, outros não teriam. Então, Deus seria injusto, mas Ele é justo. Amém? Aquela pessoa que não tem condições nenhuma, Ele dá essa condição. Então, ele foi e falou, né? Prosseguindo pela estrada, chegaram a um lugar onde havia água.
Filipe falou de Jesus, falou que ele precisava ser batizado. Falou, olha, Jesus ordenou que fosse batizado. Aí ele olhou, havia água. E foi quando o eunuco observou, eis aqui água, que me impede de ser batizado? O que impede? Um homem castrado, talvez ele fosse até meio afeminado, aqui não diz, eu não vou inventar, mas o eunuco, todo eunuco que está na Bíblia, é castrado, amém? Ele não consegue ter uma relação com uma mulher, amém? Então, ele trabalhava ali, o rei colocou ele para cuidar da rainha, então, ele estava ali, naquela condição. Mas Jesus chegou para ele, e ele diz assim, que me impede de ser batizado? Ao que Filipe orientou-lhe, tu podes se crer de todo o teu coração, amém? Então, a Bíblia é muito clara. O que impede de uma pessoa ser batizada? Só se ela não crê, amém? Porque se ela crê de todo o coração, ela está apta para mergulhar nas águas, amém? Em seguida, declarou-lhe o eunuco, creio que Jesus é o Filho de Deus. Assim deu ordem para que parasse a carruagem, que coisa linda, para tudo aqui. Para tudo, a carruagem parou, eu não sei quantas pessoas estavam naquela carruagem, deveria ser uma comitiva grande. Para tudo, o eunuco vai se batizar. Então, Filipe e o eunuco desceram as águas e Filipe o batizou. Oh, coisa linda, querida, oh, coisa linda. E às vezes a gente vê, irmãos, tanta carga que as pessoas colocam. Não, mas para você ser batizado, você tem que fazer um curso. Você tem que fazer um curso. Amém, querido, tudo bem, é um ensino. É um ensino, mas é pela fé. Não adianta a pessoa ter um monte de ensino, a letra, mas não ter a fé, que é o principal. Não vai adiantar. Amém? Então, outra coisa interessante, o batismo é feito por imersão. Você tem que mergulhar. Amém? Nada de botar a aguinha na sua cabeça, molhar só o cabelo, a metade da roupa, o resto ficar seco. Não, você tem que mergulhar. Amém? Então, significa que morremos com Cristo e ressuscitamos com Ele. Então, nesse momento, sinceramente, eu choro todo o batismo. Eu acho a coisa mais linda a pessoa descer as águas. Porque ela está ali, né, fazendo algo que Jesus ordenou, que é o principal. Ela crê de todo o coração e ela decidiu mergulhar, ela decidiu morrer e ressuscitar para Cristo. Outra coisa, nós nos identificamos com Ele, assim como Ele se identificou conosco na cruz. Então, a gente se identifica com Jesus, assim como Ele morreu na cruz no nosso lugar. Lembra quando Ele morreu na cruz? O que Ele levou? A morte espiritual, as doenças e a miséria. Irmãos, não foi pouca coisa, não. Às vezes as pessoas estão passando por situações e não têm o conhecimento de que Jesus já levou. Amém? Jesus já levou a morte. Mas e as pessoas estão morrendo, né? Eternamente, se ela está aqui em Jesus, ela não morre. Amém, queridos? Ela começa a vida eterna com Cristo. Quem morre sem Cristo, que realmente está bem mal, né? Outra coisa interessante, o próprio Jesus se batizou. Né? Quando ele chegou lá para João Batista, eu não vou abrir porque eu não marquei aqui a referência, tá? Mas ele chegou lá para João Batista e João Batista, como é que pode? Eu não sou digno nem de te batizar. E ele disse, não, importa que se cumpra as Escrituras. E João Batista batizou. Se o próprio Jesus se batizou, eu não sou melhor do que ele para não me batizar. Amém? Então, João Batista, ele pregava o batismo do arrependimento. Né? E ele estava preparando a chegada de Jesus. Então, esse batismo de João, hoje, ele não é mais necessário. Amém? Só para saber aqui. Só para a gente saber. Então, esse batismo de João hoje, para os nossos dias de hoje, ele não é mais necessário, porque era preparando a chegada de Jesus. Jesus já veio, já foi, então a gente está com os dois batismos, aliás, os três, né, no corpo, nas águas e no Espírito Santo. Outra coisa, o batismo também significa mudança de vida. Amém, gente? É uma mudança de vida. Mudança da mente a gente consegue como?
Através da palavra. A palavra também, na Bíblia, né, eu não anotei as referências, mas existem várias que falam da água como sendo a palavra. Amém? Então, você precisa estar sempre em contato com a palavra, porque ela é que nos limpa. Outra coisa interessante, nós não batizamos bebês. Amém, queridos? Ai, por quê? Porque eu já fui batizado quando eu era lá da outra igreja, recém-nascido. Querido, primeiro, esse batismo é um batismo que um bebê, ele tem pecado? Sim ou não? Não, queridos. O próprio Jesus disse, deixe vir a mim os pequeninos, porque deles é o reino de Deus. Então, os bebês, eles não têm pecado. Chega uma fase que eles vão pecar, eles vão morrer espiritualmente. Aí sim, aí o que a gente tem que fazer? Pregar a palavra para que eles venham se arrepender, confessar Jesus e nascer de novo. Amém? É o mesmo processo. Então, nós não batizamos criança, bebê. Que idade é batizada uma criança? Quando ela começa a ter experiência com Deus. Quando você vê a criança orando, quando faz o apelo, a criança recebe Jesus. Amém? Lá na igreja de criança, os professores fazem o apelo. Você não fique preocupado que seu filho está recebendo a palavra lá também. Não, recebendo Jesus lá também. Amém? Então, quando a criança entende que ela diz, eu quero me batizar, então ela está apta para se batizar. Amém, queridos? Porque é através da fé. É através da fé, não é através de imposição religiosa. Não, porque todo mundo já se batizou dessa forma, na minha família é assim. Não, amado, você está em uma nova condição agora. Você nasceu de novo, você está no reino. Amém? Então, é necessário você cumprir aquilo que o reino estabelece. Porque o reino de Deus é a sua vida agora. Amém? Então, você precisa entender essas coisas. Está todo mundo compreendendo bem? Quando eu dava aula desse assunto lá no discipulado Novos Membros, era bem interessante, né? Eu abri um tempo para o pessoal fazer pergunta, e sempre tinha umas perguntas assim, não vou dizer que eram perguntas sem sentido, mas é porque as pessoas aprenderam e elas estavam querendo saber a verdade. Amém, querido? Então, às vezes, a pessoa achava que a criança ela não precisava receber Jesus, que ela ia... Não, querido, Deus não tem neto. Amém? Só tem filho. Então, chega uma época que a criança ela precisa receber Jesus. Você precisa falar de Jesus. Ela precisa confessar Jesus. Porque você sabe quando o seu filho, se você prestar atenção, você sabe quando o seu filho morre espiritualmente. Quando ele conta uma mentira, quando ele traz uma borrachinha lá da escola de que não é dele, não é? Que ele mentiu. Porque às vezes a gente pensa assim que a criança, ela é 100% pura. Não, amado, vai chegando uma época que ela não é mais purinha, não. Amém? Ela começa a mentir, ela começa a fazer umas coisinhas erradas, está na hora de nascer de novo. Amém? Está na hora de apresentar Jesus para ela. Pronto, a referência que eu falei agora. Mateus 19, 14. Vamos abrir lá? Vamos ler a partir do 13. Então trouxeram-lhe algumas crianças para que lhe impusessem as mãos e orasse por ela. Os discípulos, contudo, os repreendiam. Mas Jesus lhe ordenou, deixai vir a mim as crianças. Não a impeçais, pois o reino dos céus pertence aos que se tornam semelhantes a elas. Amém? Então, a criança, bebezinha, ela tomou um banho. Ela não foi batizada. Amém? Primeiro porque ela nem tinha consciência. Você precisa ter consciência de quem você era, do que aconteceu com você quando nasceu de novo para você se batizar. Amém? Você precisa ter consciência disso, ter certeza. Eu creio em Jesus, eu sei que Ele morreu na cruz para me salvar e eu aceito isso que Ele fez por mim, então eu me batizo. Eu aceito tudo que Ele disse para mim fazer. Amém, queridos? Então, a gente precisa também mergulhar na palavra, né? A gente precisa mergulhar na palavra. A palavra é que vai mudar a nossa vida. Amém?
Você está com dificuldade em alguma área, querido, mergulha na palavra. Não abra a sua Bíblia só quando colocar aqui, não. Tem gente que lê só quando está aqui, quando coloca aqui. Não, querido, abra ela. Leia, ela é a sua vida, é o seu manual. Né? Existem pessoas que estão lendo a Bíblia como forma de ter sucesso. Você já viu uns coaches que passam aí, de vez em quando aparecem umas propagandas? Quando você vai ver, o fundamento todinho é a palavra. Sabe? Aí as pessoas que estão lá, que nem conhecem Jesus, elas estão se familiarizando com a mensagem do Evangelho, com a mensagem da palavra. E você que nasceu de novo, você nem sabe, nem se familiariza. Está errado isso aí, querido. Se familiarize com essa Bíblia. Ela é a sua vida, querido. Quando a gente indicar um livro aqui, eu já vou aproveitar e já vou indicar esse aqui, ó. Fininho, isso aqui você lê em meia hora. Eu li ele hoje. Eu peguei ele hoje e li rapidinho. Novo Nascimento, de Kenneth E. Hagin. Um livro maravilhoso, queridos. Fala sobre o novo nascimento. Fala quem você é em Cristo. Você precisa saber dessas coisas. Sabe? Para você não se descabelar com o primeiro problema que aparecer na sua porta. Porque às vezes os crentes, eu estou com um problema tão sério. Querido, vai para a Bíblia. Sabe? Tem a resposta está lá. Eu vi uma história, que isso é bem antiga já, que um pastor assumiu uma igreja e ele foi visitar os membros da igreja. Foi lá conhecer cada um, chegou na casa de uma irmã e falou, irmã, eu quero ler uma palavra. E ela preparou uma mesa de café da tarde para o pastor, botou bolo, botou um monte de coisa lá, né, umas guloseimas para o pastor, e ele abriu a Bíblia e deu uma palavra para ela, e comeu ali, e depois ele foi embora. E quando o pastor foi embora, ela sentiu falta de um talher. Aí ficou chateada, porque o talher sumiu. Deve ter sido o pastor que roubou o meu talher. E foi e começou a envenenar as outras pessoas da igreja, da congregação. Esse pastor é ladrão, ele chegou aqui, roubou meu talher, e agora e tal. Até que, um certo dia, o pastor ligou para ela. Minha irmã, nunca mais eu vi você aqui na igreja, o que aconteceu? Pastor, você é um ladrão, você roubou meu talher. Aí ele foi e falou, não, minha irmã, não roubei não, eu guardei dentro da sua Bíblia. Né? Então, é uma história, amém, querido? Mas o que acontece? A irmã não abriu a Bíblia em meses, né? O talher estava lá guardado, o pastor não tinha roubado, ele não era ladrão. Amém? Então, é engraçado, é para a gente rir um pouquinho, descontrair, mas ao mesmo tempo, é importante, queridos, a gente, né, pegar a nossa Bíblia, ler. Eu não estou compreendendo. Espírito Santo, você é meu ajudador. Me explica isso aqui que eu não estou entendendo. Ele vai te explicar, querido. Ele vai te explicar. O maior interessado que você conheça a palavra é ele, sabia? Deus não criou uma coisa escondida. Peraí, isso aqui tem que ser debaixo de 7 chaves. Eu vou escrever numa língua que ninguém entende, porque isso aqui é segredo. Não, amado, não existe segredo. Já foi revelado em Jesus. O que nós precisamos para a nossa vida já está revelado. Se você pegar a Bíblia, irmão, você vai entender. São coisas simples, são ordenanças simples que Deus deixou para nós. Não é complicado. De vez em quando eu topo com os crentes que dizem assim, é tão difícil ser crente. Eu falei, irmão, não sei que dificuldade é essa, não. Não estou sabendo. Será que essa dificuldade eu não consegui entender? Porque é difícil, amado. A gente está no mundo. É as desilusões, não é? É desilusão amorosa, é desilusão, é sofrência, é doença, aí a pessoa não sabe andar como se estivesse cego. Mas aí a pessoa se converte, aceita Jesus, começa a congregar. É difícil. Não, querido, você vai lá para o breu, que aí é difícil mesmo, você está na luz, amém? Existe uma dificuldadezinha, mas você tem refrigério no Senhor. Amém? Você tem o apoio e tem a palavra que é por você. Amém? Deus não é seu inimigo. Ele não está planejando alguma coisa ruim para você tropeçar. Ele não está chateado com você. Ele te ama ao ponto de entregar Jesus no seu lugar.
Amém? Então, tudo que você precisa, tudo que nós precisamos, vou incluir também, que eu não sou melhor do que ninguém, amém? Tudo que nós precisamos está na palavra. Mas, se você não abrir a Bíblia, você não vai saber. Amém? Você sabia dessa história do eunuco? Eu sei que os mais antigos já sabiam que essa história é bem conhecida. Mas, às vezes, as pessoas dizem assim, não, você não pode se batizar não, porque você não casou. Você está vivendo assim, você está vivendo assado, você está não sei o quê. Mas Filipe perguntou para o eunuco isso. Eunuco, como é que você está a sua vida? Você está em fornicação? Você está junto com alguém? Não, querido, ele não perguntou. O que ele disse? O que importa é que você crê. Você crê? Creio. Então vamos lá. Pá, batizou. Amém? O evangelho é dessa forma, querido. Agora, existe uma mudança de vida. Amém? E você precisa fazer por Jesus. Ele fez por você, você faz por ele. Então, não tem esse negócio de ser muito difícil. Meu Deus, que coisa difícil. Não, querido, larga a mão. Começa a ler a palavra que você vai ver que não é tão difícil assim. Não é difícil servir a Jesus. Ele não está chateado com você. Estou repetindo de novo. Alguém precisa ouvir isso. Ele não está chateado com você. Ele não manda problemas para você. Amém. Tem gente que tudo diz, foi Deus que... Não, Satanás arrumou um problema para você. Você tomou decisões erradas e você tropeçou. O que eu faço agora? Agora? Mas se arrepende, querido. E volta. Se arrepende. Realmente eu reconheço que eu errei. Eu fiz algo que não era para fazer. Falei coisas que não era para falar. Mas agora eu me arrependo. Pronto. Glória a Deus. Acabou. Você se arrependeu. A partir do momento que você se arrepende. Sabe que o diabo ele não pode mais tocar em você quando você se arrepende de alguma coisa? Não. Você cometeu uma falha, se arrependeu, pronto. A amarra que você tinha com ele acabou. Ele não pode te acusar mais. Porque você vai dizer, mas eu já pedi perdão. Já estou, em dias com o Senhor. Ele já me perdoou e agora você não pode fazer mais nada comigo. Perdeu. Como é que o pessoal vai? Perder o playboy. Você perdeu. Eu já me reconciliei com o Senhor. Eu errei, realmente, de fato, eu fiz. Mas agora não. Eu encontrei o perdão. Aquele que pode todas as coisas, ele já me perdoou. Eu já estou na mesma posição que ele conquistou para mim. E que posição é essa? Assentado com Cristo. Você está assentado com Cristo. Nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Amém? A menos que você queira continuar no pecado. Aí realmente a situação é complicada. Mas se você se arrepender, você é perdoado. Aleluia. E se você tem alguma dúvida a respeito do batismo, leia esse texto do eunuco, não é? Leia lá aquele primeiro texto do Nicodemos. Leia lá a passagem onde João Batista fala com Jesus a respeito do batismo, que ele mesmo se batizou. Se você tem dúvida, pergunte para o próprio Senhor. Senhor, eu estou com dúvida nisso aqui, me ajuda. Às vezes, uns tempos aí, eu perguntei umas coisas para o Senhor. Eu falei, só eu e o Senhor sabia. Eu não falei para ninguém. Aí eu estava no culto. E o pastor falou exatamente o que é a minha dúvida. Exatamente, com todas as letras. Parecia que o pastor sabia. Ele não sabia, lógico, que eu não falei para ninguém. Como é que se eu não falo, como é que a gente vai saber? Ninguém sabe. Mas o Espírito Santo, ele faz isso. Ele comunica as coisas. E ele fala com pessoas. E ele dá o recado. E ele fala. Por quê? Porque ele quer te ver de pé. Amém? Ele não quer ver você caído, cabisbaixo, derrotado. Você não é mais derrotado. Amém? Você está numa nova condição em Cristo. Essa condição não é o seu mérito. Não é o que você fez que você conquistou essa posição. Mas foi o que Cristo fez que te colocou nessa condição. Você precisa entender isso, porque às vezes as pessoas não entendem.
Elas acham que é pelo mérito delas. Eu não mereço, eu não posso, eu sou um coitadinho, eu sou isso, eu sou aquilo, mas não é por isso. Jesus morreu por você e ponto. Acabou. Está consumado o que Ele fez. Não há nada que você possa fazer que possa anular isso. Você sabia disso? Nada pode anular a morte de Jesus na cruz. O diabo, ele tenta de vez em quando fazer umas graças, derrubar um aqui, trazer um peso, trazer preocupação, trazer cargas pesadas, para você ficar desanimado, triste e desistir. Você não vai desistir. Porque o que Cristo fez por você não pode ser feito de novo. E não pode ser anulado. Isso é uma coisa muito boa, irmãos. Muito maravilhosa. Você precisa ter essa convicção. Você precisa ter essa convicção. Porque senão você pode naufragar. Por falta de convicção, você pode naufragar. Uma coisa importante, foge de pessoas muito legalistas. Sabe? Pessoas legalistas. Não sei porque que eu estou falando isso. Eu já larguei meu papelzinho. Existem pessoas que elas, sabe, elas não conseguem aceitar o amor de Deus. A verdade é essa. Elas se sentem tão ruins, sabe? Elas se acham tão ruins que elas não conseguem receber o amor de Deus. Então, sai de perto dessas pessoas para você receber a palavra e a palavra não ser tirada de você por causa dessas atitudes. Amém? Para de ficar vendo programas que não acrescentam nada. Para de ver o pastor da televisão. Ele não tem compromisso com você. Amém? Ele não tem compromisso com você. Lamento lhe dizer, pode ter até uma mensagem mais ou menos, mas a verdade eu preciso te dizer, ele não tem compromisso com você. Porque quem tem compromisso com você já morreu na cruz do Calvário. Tudo que era necessário para você ter uma vida abundante já foi feito. O que eu posso fazer agora? É só receber e aceitar. Amém? Parece uma coisa complicada. Não parece? É só isso? Não, mas tem que ter uma coisa difícil. Tem que ter uma coisa complicada. Não tem, querido. Leia a sua Bíblia que você vai saber. Amém? Se você ficar ouvindo muita coisa aí, talvez você fique na dúvida, mas se você ler a palavra, você vai saber o que é a verdade. Da mesma forma que você conhece uma nota verdadeira para você identificar falsa. Você precisa conhecer a palavra para você saber o que é uma doutrina falsa. Uma doutrina que não tem nada a ver com Jesus. E no fim dos tempos isso iria, ser muito abundante. Infelizmente, muitos irão engabelar por esses lados aí e eles vão talvez até perder a salvação. Mas se você tiver um compromisso de ler a sua palavra, de tirar um tempo com o Senhor, tirar um tempo mesmo, sabe, querido? Você não vai ser enganado. Todas as promessas do Senhor para a sua vida vão se cumprir. Se você se apegar à palavra, se você se apegar firme mesmo, não deixar o discipulado novos membros para depois, não demorar 1 ano para você fazer, por favor, é só 2 meses. É só 2 meses. Coisas importantes são ditas ali dentro daquela sala, querido. Você não tem noção do que o ensino da palavra pode fazer na sua vida. Você talvez nem tenha noção. A dona Conceição ali já assistiu 2 aulas comigo. Eu falei, dona Conceição, a senhora já assistiu, a senhora pode sair. Não, mas eu quero assistir de novo. Não, eu quero, eu gostei tanto, eu quero assistir de novo. Tá bom, dona Conceição, fique aí. Sabe? Mas é importante, querido. Se está sendo ministrado, aproveita. Vai ter um culto de homem. Não, vou ficar em casa. Não, venha. Você é homem, venha. Vai ter culto das mulheres. Não perca, não, querido. Culto de ensino, não perde. Culto de domingo, não perde. Porque tem gente que fica inventando problema. Eu vou lavar roupa. Não lava roupa qualquer dia. Deixa a roupa ficar mofada. Joga a roupa no lixo. Mas não falte, não. Porque tem umas coisas, que não, porque eu estava lavando roupa. Irmão, lava a roupa outro dia, irmão. É importante. É importante você aprender a palavra. Por quê? É para a sua vida.
Não é para mim, eu não estou ministrando aqui para mim, apesar de eu ter aprendido bastante, sabe? Mas é para você também. Porque Deus fala com a gente, amado, mas Ele instituiu a igreja para quê? Para que você crescesse. Para você estar enraizado, para que você se torne uma árvore frondosa, para que outros se acheguem até você. Sabia? Você é uma árvore frondosa. Só que você precisa estar enraizado. Aonde? Aqui. No reino. Você está no reino, querido. Você não está no império das trevas, não. No império das trevas, você arrancava os cabelos, você bateu, levou, você tomava atitude errada. Você está no reino. Existe um tipo de conduta no reino que é totalmente diferente do mundo. E você precisa saber. Porque senão você está no reino, mas você está tendo atitude igual do mundo. Você agora é uma nova criatura. As coisas antigas já passaram. Tudo se fez novo. Amém? Você pode ficar de pé, querido?